Olá pessoal, hoje nesse vídeo eu vou falar novamente sobre o gnosticismo setiano. No passado, para combater a tradição angélica daquela passagem de Gênesis, capítulo 6, de 1 a 4, quando os filhos de Deus viram as filhas dos homens, que eram belas, e tomaram para si as que lhes agradaram. E então foi inventado uma interpretação que é chamada interpretação setita, dizendo que ali seriam filhos da linhagem de Sete. E se ficasse só nisso, ainda menos mal. O problema é que ainda o termo que eles colocam é linhagem santa de Sete, linhagem piedosa de Sete, semente santa de Sete, linhagem divina. E isso é muito grave, muito grave. Eu não sei quem que vai parar esse pessoal para dar um basta nisso, Esse veneno. Então eu vou trazer mais um texto hoje, que são vários livros que eu preciso pesquisar. Eu estava sem tempo, são livros volumosos, E hoje eu vou mostrar aqui o gnosticismo setiano e a tradição platônica, de J. D. Turner. Publicado por duas editoras, Les Presses da Universidade de Laval, de Quebec, e edição Peters, publicado tanto em Louvain como em Paris, na Holanda, Foi publicado em 2001. E aqui esse livro faz parte da Biblioteca Copta de Nag Hammadi. E eu vou ler um trecho. Ele foi publicado por esse autor, já é faleceu em 2019, J. D. Turner. Ele era um professor na Universidade de Nebraska, especialista em gnosticismo, platonismo. Ele era especialista em estudos da Bíblia, Novo Testamento, religião e filosofia helenística e greco-romana e literatura copta, língua e literatura copta. Ele nasceu em 1938, faleceu em 2019. E eu peguei um trecho aqui desse livro, nas páginas 234 e 235, e eu vou ler para vocês. É muito, muito importante isso. E vamos lá. Aí ele vem falando: o pano de fundo da mitologia setiana é amplamente reconhecido como judaico. Uma tentativa recente e abrangente de demonstrar isso foi oferecida por G. Stromza. G. Stromza tem um livro dele que eu não consegui achar aqui, está tudo bem bagunçado aqui. Eu consegui achar alguns livros que falam sobre Sete e o dele eu não consegui achar. Bom, esse eu acho que eu já mostrei em outros vídeos relacionados a Sete. São livros interessantes. As crianças de Eva, os filhos de Eva. Tem mais uns 4 livros que eu não consegui achar. Eu vou ter que remexer em todo canto. E esse livro aqui que ele vai tratar aqui, eu vou recomeçar para dizer o título do livro. O pano de fundo da mitologia setiana é amplamente reconhecido como judaico. Uma tentativa recente e abrangente de demonstrar isso foi oferecida por James Stromza em sua obra intitulada A Outra Semente, Estudos em Mitologia Gnóstica. Ele aponta que enquanto os teólogos monoteístas judeus se ocupavam com a questão da existência do mal,
em um mundo bom, criado por um Deus bom, os teólogos gnósticos judeus buscavam uma explicação para a existência da salvação em um mundo mau, criado por um Deus mau. Na raiz das tentativas judaicas e gnósticas de lidar com essa questão de maneiras separadas, estavam os dois mitos bíblicos mais proeminentes que tratavam da origem do mal como uma queda de um estado originalmente bom. Esses mitos, no caso, a origem do mal, esses mitos eram, primeiro, a história da queda de Adão e Eva em Gênesis capítulos 2 a 4 e 2 a 4, né? Ponto 2. A história da queda dos anjos do céu e sua subsequente relação sexual com as filhas dos homens, relatada em Gênesis 6. No gnosticismo, a origem do mal estava ligada aos pecados sexuais, que por sua vez estavam ligados à atividade de Satanás. Enquanto o judaísmo usou o primeiro mito para explicar o surgimento do mal como um episódio da história humana, os exegetas gnósticos entenderam a queda como concomitante à origem da própria criação. Olha bem, atribuindo a responsabilidade pelo pecado de Adão e Eva ao próprio Criador, como o iniciador do desejo de Adão de coabitar com Eva. Enquanto as tradições judaicas poderiam retratar Caim como o filho do sedutor satânico, serpentino de Eva, o sedutor de Eva, os exegetas gnósticos demonizaram o próprio Criador, identificando-o como aquele que seduziu Eva para produzir Caim e seus descendentes. A partir disso, os gnósticos judeus concluíram que havia duas raças. Aqui que é o veneno. A partir disso, os gnósticos judeus concluíram que havia duas raças. A semente pura e imaculada de Sete, que evita relações sexuais, e os filhos de Caim, entregues à luxúria, pecado, mal e condenação. Vou repetir esse trecho. A partir disso, os gnósticos judeus concluíram que havia duas raças. A semente pura e imaculada de Sete, que evita relações sexuais, e os filhos de Caim, entregues à luxúria, pecado, mal e condenação. Essas duas raças não devem se misturar. Durante a história do mundo, o criador malicioso Arcon tenta oprimir e destruir a semente de Sete pelo dilúvio, a conflagração de Sodoma e, finalmente, no fim do mundo. Mas em todas essas 3 vezes, Sete consegue salvar sua semente justa. Olha a coisa. Os gnósticos sabiam que eram a outra semente, a progênie de Sete, que nasceu de Adão e Eva, depois de ter escapado com sucesso dos ataques lascivos do Criador ignorante. Pelo uso do segundo mito, as relações adúlteras de Satanás com Eva foram destacadas pelos gnósticos como um excelente exemplo de mixes, a mistura ilícita de dois tipos essencialmente separados de seres através da união entre mulheres mortais e os anjos descendentes do céu, que resultou no nascimento de gigantes e no envio do dilúvio. Para os gnósticos, o líder desses anjos não era mais Satanás ou outras figuras angelicais, como na tradição judaica, mas o próprio Criador. Veja que veneno que é isso. Fica até difícil de falar alguma coisa sobre isso, né? Então hoje eu vou tratar aqui, eu vou trazer 3 citações de 3 autores conhecidos, de muitos, né? Que propagam isso, porque na verdade assim, eu não sei porquê, na verdade, né? Mas parece que virou moda combater a tradição angélica, né? De Gênesis 6, de 1 a 4. E eu vou citar esses 3 autores, mas
Só discordo nessa parte. São teólogos, apologistas, assim, magníficos, né? Na defesa da fé cristã. Mas nesse ponto é uma falha gritante deles, né? Eu vou começar citando aqui uma citação, mostrar uma citação de Martin Lloyd-Jones, nesse livro, publicado pela Edições Vida Nova. O título é Um sumo sacerdote misericordioso e fiel. Estudos no livro de Hebreus. Eu separei aqui uma passagem na página 184. E ele falando assim, alguns interpretam os filhos de Deus como anjos, concluindo que houve uma miscigenação entre anjos e mulheres, e as monstruosidades que nasceram dessa união foram chamados gigantes, Gênesis 6:2. Isso me parece um absurdo expositivo. Antes, o que temos aqui é a divisão que existe de Abel e Caim. Os filhos de Deus são aqueles que eram como Abel. Eles eram descendentes de Sete, filho de Adão e Eva, que nasceu após o assassinato de Abel. Essa é a linhagem divina. Olha que coisa absurda. Essa é a linhagem divina. Eu vou citar também aqui o grande pastor Augusto Nicodemos. No princípio de tudo. Também da Edições Vida Nova. A mensagem de Gênesis dos capítulos 1 ao 11 para a igreja de hoje. Aqui eu indico essa leitura. Eu vou ler só um trechinho, mas não seria justo. Seria bom que todo mundo que se interessa por esse assunto adquirisse esse livro. É um livro barato, inclusive. Porque ele fala, praticamente ele repete muito sobre isso, né? Sobre a linhagem de Sete, filhos de Deus. Ele faz um vai e volta. Porque, eu peço até desculpa de falar isso, mas toda vez que a pessoa vai, seja qual for o teólogo, o especialista, para eles, daquele trecho de Gênesis 6:1-4, que eles são anjos, não tem como fugir. Todos eles são obrigados a fazer um livro sobre aqueles 4 versículos para dizer que não são anjos. É um malabarismo atrás de outro. Eu vou pegar aqui na página 259, um trechinho. Ele fala o seguinte, né? Do terceiro parágrafo, no meio do terceiro parágrafo, ele falando sobre também esse assunto. Ele fala assim, não faz sentido imaginar que anjos tenham descido à terra para ter relações com as mulheres. Essa é uma interpretação rabínica antiga. Inclusive, curiosamente, uma das interpretações diz que o que atraiu anjos foram os longos cabelos femininos. Daí Paulo dizer mais adiante que a mulher tem que usar o véu por causa dos anjos. Não é sem razão que Paulo rejeita a tradição rabínica e diz que eles não entendiam nada da Bíblia, pois toda a interpretação deles era fantasiosa e fora da realidade. Fica para cada um entender isso, né? Eu não quero ser deselegante. Aí no último parágrafo da página 259, ele fala assim, portanto, entendemos que a melhor interpretação é que a expressão filhos de Deus, que viram as filhas dos homens, que viram que as filhas dos homens eram bonitas, é uma referência aos setitas, à linhagem de Sete, a santa semente. Então, olha que coisa grave. Tentem comparar essas citações de linhagem divina, linhagem semente santa, com o que foi lido no início. Então eu indico muito, seria uma lição de casa que quem estuda esse assunto, que comprasse esses livros, fizesse essa comparação, lesse com calma, porque nesse livro do Nicodemos, ele fala, são muitas páginas, então seria bom a pessoa ler com calma tudo
e comparando. E o outro também que eu admiro muito é o pastor Elias Soares de Moraes. Nesse livro ele faz um dos temas aqui é quem são os filhos de Deus, em Gênesis 6:2. Ele utiliza aqui da página 29 até 114. Eu também não quero ser deselegante, então eu indico muito que as pessoas que estejam acompanhando meus vídeos, né, e estejam interessados nesse assunto, comprem esses livros. Comprem e estudem. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Eu me sinto mal de se fazer estudos, né, dessas pessoas. Eu não gosto de fazer isso. Por isso eu indico, compre esses livros. São baratos, vale a pena. Para quem está interessado nesse assunto, é claro, né? Aqui também tem um outro livro. Seria um complemento da editora Cultura Cristã. Não sei se o doutor pastor Elias, eu não sei se eu falei, a editora Beth Shalom. Não sei se eu mostrei completamente o livro. Às vezes eu esqueço de falar o nome da editora, o autor. Esse livro aqui, Creio, Redescobrindo o Alicerce Espiritual, de Michael S. Horton, editora Cultura Cristã. Eu vou ler um trechinho aqui que eu tinha marcado. Não sei se vai ficar claro para vocês. Ele diz o seguinte, né? Assim como o pecado de Adão fez com que a humanidade perdesse sua aceitação e santidade diante de Deus, a obediência de Cristo ganhou para essa nova humanidade o favor e a aceitação diante de Deus. Em Cristo, o novo mundo nasceu. Em sua concepção virginal, uma nova raça espiritual tirada das raças do mundo foi feita santa. Em sua vida perfeita, a igreja foi considerada obediente, a despeito de sua devassidão perpétua. Na sua morte expiatória, seu povo foi aliviado do fardo do débito que tinha. Não sei se vocês compreenderam por que eu li esse versículo, né, essa parte do livro. Porque não tem esse negócio de linhagem santa. Nós somos santos, como está escrito aqui, né? Até perdi a página aqui. Nós somos santos. Nunca houve esse negócio de linhagem santa. Aqui nós temos que mirar em Cristo. Ele foi santo, só Ele. Eu ia ler outra parte, mas eu quero adiantar, para não ficar muito tempo. Por isso, assim, por favor, volte o vídeo, qualquer coisa, e preste atenção no que eu li sobre esse livro. Dessa origem, da tradição setiana. Eu vou ler também aqui a teologia sistemática de Schaeffer, no tomo 1. Eu vou ler aqui as páginas. O item aqui é Demonologia, capítulo 10. Eu vou pegar a página 525. Aí diz o seguinte, né? Em seu livro, The Spirit World, página 23, Clarence Larkin distingue entre os anjos caídos que estão presos e os que estão livres. Também é uma coisa interessante, né? Judas, versículo 6, fala de anjos que abandonaram sua habitação. E a tradição de Satanás, ele foi expulso com uma classe de anjos. Eles são livres. E esse da Epístola de Judas, que também Pedro cita, estão presos. Então,
esse autor fala, né, fala dessa distinção. Ao citar Judas, versículos 6 e 7, que diz: aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão para o juízo do grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se prostituído como aqueles anjos e ido após outra carne, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E relacionar isso com Gênesis 1 a 4, que diz: sucedeu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, eles nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias estavam os néfilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens. Na verdade, isso aqui é um jogo de frases, né? Ele fala dos néfilins e depois retoma chamando-os de filhos de Deus, os quais lhe deram filhos. E nesse caso causa muita confusão, que na verdade os anjos são os próprios néfilins. É um grande debate isso, é difícil de explicar, precisa querer entender também, né? Aqui na página 526 eu vou dar um pulo e vou já, para ficar mais rápido a leitura. Ele faz uma pergunta: quem são esses anjos? Eles são os anjos, eles não são os anjos de Satanás, pois seus anjos são livres e como aquele perambulam. Mas esses anjos estão em prisão em trevas e reservados em cadeias para o juízo, esses de Judas. O lugar de confinamento deles não é o inferno, mas o Tártaro. Qual foi o pecado deles? Foi a fornicação. E fornicação com um caráter anormal de relações sexuais ilegais de seres angelicais com outra carne, isto é, com seres de natureza diferente. Quando esse pecado for cometido, o texto diz que foi nos dias de Noé, e essa foi a causa do dilúvio. E quem eram esses filhos de Deus? Alguns dizem que eles eram os filhos de Sete, e que as filhas dos homens eram as filhas de Caim, e que o significado é que os filhos de uma linhagem supostamente divina de Sete casaram-se com as filhas ímpias de Caim, e resultaram numa raça ímpia. Que os filhos de Deus foram os descendentes de Sete, foram os descendentes de Sete é baseado na suposição de que os descendentes de Sete viveram separados dos descendentes de Caim até o tempo imediato ao dilúvio, e que eles eram uma raça pura e santa, enquanto os descendentes de Caim eram ímpios e as mulheres deles sem religião e carnalmente mentalizadas e possuidoras de atrações físicas que eram estranhas às mulheres da tribo de Sete. Tal suposição não tem fundamento na Escritura. Aí eu vou pular outra vez. Na página 527. Portanto, todos os homens que nasceram de Adão e de seus descendentes por geração natural são os filhos dos homens. E é somente por serem nascidos de novo, em João 3, 3 a 7, que é uma nova criação, que eles podem se tornar os filhos de Deus, no sentido do uso do Novo Testamento. Muitos fazem essa confusão, né? No Novo Testamento, os filhos de Deus não tem nada a ver com aqueles filhos de Deus do Antigo Testamento. Aqui eu vou ter que pular mais um pouco. Não, aqui posso ir direto. Que os filhos de Deus de Gênesis 6, 1 a 4 foram anjos, foi mantido pela antiga sinagoga judaica, pelos judeus helenistas antes e durante o tempo de Cristo, e pela igreja até o quarto século, quando a interpretação foi mudada para filhos de Sete, por duas razões.
Primeira, porque a adoração dos anjos havia sido estabelecida. E se os filhos de Deus, de Gênesis 6, de 1 a 4, foram anjos e caíram, então os anjos poderiam cair novamente. E que essa possibilidade afetaria a adoração dos anjos. A segunda razão era que o celibato havia se tornado uma instituição da igreja. E se foi ensinado que os anjos no céu não se casam, e ainda que alguns deles, seduzidos pela beleza das mulheres, vieram do céu, para satisfazer suas pretensões amorosas, uma fraqueza de espécie semelhante em um dos anjos terrenos poderia ser a mais prontamente desculpada. No século XVIII, a interpretação angelical foi revivida e agora é amplamente sustentada por eruditos da Bíblia. Seria bom também se vocês... às vezes a minha leitura não seria tão boa, mas seria uma ótima... Essa teologia sistemática, muitos têm ela, né? Ela é muito indicada, então... Eu indico para vocês também a teologia sistemática de Schaeffer. No caso aqui eu tomo nas páginas 520, começa na página 524 e vai até acho 530, quase 530 ou mais, passa. Vai abordar esse assunto. Eu vou pegar aí também aqui essa comentário bíblico latino-americano. Ele foi coordenado por C. René Padilla, produzido por Milton Acosta e Rosalê Veloso. Falando sobre Gênesis 6, de 1 a 4, na página 29. Finalzinho da página 28, eu vou pegar. Ele vai falar sobre as interpretações, e eu vou pegar aqui da parte da interpretação angélica. A última hipótese, propõe que os filhos de Deus são anjos caídos, e que as filhas dos homens são seres mortais. Essa é a teoria mais antiga, sugerida tanto por exegetas rabínicos como pelos primeiros comentaristas cristãos. Nesse ponto de vista, o pecado é o casamento entre seres sobrenaturais e seres mortais. Os argumentos são os seguintes. A expressão filhos de Deus é usada no Antigo Testamento para descrever seres celestiais ou seres similares à divindade. Ele dá um monte de exemplos. Jó 1:6, 38:7, Salmos 29:1, 89:6, Deuteronômio 3:25. E B, B é a outra evidência, a evidência de Judas. Judas, versículos 6 e 7. Talvez se refira a esse caso, bem como 1 Pedro 3:19 a 20 e 2 Pedro 2:4 a 6. C. A Septuaginta traduz a frase em Jó 1:6 por anjos de Deus. D. Se o autor quisesse se referir a seres mortais, teria escrito filhos dos homens, não filhos de Deus. É uma coisa tão simples, é tão simples. Item E. Quando Cristo mencionou que os anjos não se casam, ao tratar do tema da ressurreição, ele não estava afirmando que não poderiam fazê-lo. Lucas 20, 34 a 36. Pois ele citou anjos no céu. E esses aqui são anjos que abandonaram sua posição. Item F. Na literatura ugarítica, Filhos de Deus é o título para os membros do panteão divino. Isso fornece um paralelo importante para compreender o fragmento de Gênesis capítulo 6. Para satisfazer a cobiça, foram violadas fronteiras estabelecidas para o bem-estar humano. Em Gênesis 6:2, o limite transpassado foi o que existia entre o divino e o humano. No jardim, o ser humano tentou alcançar a divindade. Olha que interessante.
No jardim, o ser humano tentou alcançar a divindade. Os filhos de Deus, como seres celestiais e angelicais, reverteram o processo e se misturaram com os seres humanos. Sua conduta confundiu as distinções precisas estabelecidas por Deus, que então interviria para lembrar a toda a criação, tanto a criaturas celestiais como terrestres, que ninguém pode transgredir seus limites. A cumplicidade e a culpabilidade das filhas dos homens está implícita pelo fato de não haver menção de resistência de sua parte, nem violência ou sedução por parte dos anjos. É provável que o ser humano, mais uma vez, tenha buscado obter divindade ou imaginado que poderia fazê-lo, dessa vez unindo-se aos anjos. O plano de Deus na criação estabeleceu claramente que a produção e reprodução devia ser conforme sua espécie. Claramente, portanto, a união entre o divino e o humano atentou contra os propósitos de Deus. O elemento que não tolerará, em Gênesis 3, é o termo hebraico, rushi, meu espírito, ainda que ainda que a expressão tenha sido interpretada de maneiras diversas, é claro que se refere ao poder divino de transmitir vida. Mais uma vez, o ser humano havia procurado ser como Deus, e sua imediata disposição para a união com os anjos demonstrava seu desejo de adquirir imortalidade. A declaração de Deus visava restringir a vida e restabelecer os limites transgredidos. A criatura necessitava reconhecer que sua vida dependia exclusivamente de Deus e não de sua união entre o humano e não humano. A ação de Deus foi encurtar a vida e foi entendida como juízo divino contra a degeneração moral e espiritual. Já estou terminando. Outro problema difícil de solucionar é a identificação dos gigantes. 6.4. Gênesis 6.4. O termo hebraico é Nephilim, cuja etimologia é incerta. Todos falam isso, todos falam que a etimologia é incerta. A explicação óbvia, eu concordo, a explicação óbvia é que associa com o termo com o verbo nafal, que significa cair. Daí vem a sugestão de que os nefilim são os caídos, e que, portanto, a referência é aos anjos caídos. Bom, pessoal, talvez por eu ter pesquisado tanto, eu acho tão simples essa questão, né? Por isso que eu insisto muito. Quem se interessa, realmente leia mesmo. Quando essas pessoas de renome, não dá para negar, são pessoas de renome e são espetaculares na apologia cristã, tal. Mas quando chega nesse tema, é um absurdo a gafe que eles cometem, né? Nesse caso, eles perpetuam uma semente do gnosticismo, falando essas frases, linhagem santa, linhagem piedosa, linhagem divina, semente santa. Isso não existe. Isso é um absurdo, um absurdo. Então, eu espero que tenha servido esse vídeo de mais um alerta, né? E eu incentivo, eu torno a pedir que vocês que são interessados nesse assunto pesquisem, leiam bastante. Porque é nos detalhes que vocês percebem as falhas, né? Não se impressionem com quantidade de palavras, porque se vocês prestarem atenção, eu não vou dizer nome aqui, mas observe nos debates a fragilidade que existe na argumentação, quando o tema é esse, filhos de Deus e filhos dos homens. É bárbara, são falhas gritantes. E as pessoas vão falando tal. Por exemplo, uma vez eu até citei aqui, né? Isso eu ouvi várias vezes, a pessoa já joga assim uma coisa para impactar e as pessoas não percebem.
Como é que pode, já pensou, um gigante ter relações com uma mulher? Sendo que, na verdade, o texto não fala isso. O texto fala de anjos que tiveram relações com as mulheres. Se fosse assim, quando os anjos vieram falar com os homens no passado, viriam gigantes também? Quer dizer isso? Em Hebreus falam que muitos, sem saber, receberam anjos, hospedaram anjos em suas casas, né? Deram água. Então viriam gigantes também. Isso é uma coisa simples. Então, pessoal, às vezes até me exalto, né? Então ficamos por aqui hoje. Espero que tenha sido muito proveitoso essa leitura que eu fiz para vocês. Até a próxima, então.